envolvendo com os ensinamentos de Jesus, e vamos percebendo o momento que precisamos agir. E isso faz a gente iniciar esse trabalho por amor. Porque tudo é um treinamento. A doutrina espírita, ela dá tantas oportunidades para que a gente inicie esse trabalho da caridade em nosso cotidiano, através das campanhas, né? Através dos trabalhos que são realizados em favor das pessoas mais necessitadas. E tudo isso, a gente vai entrando num clima de despertar. Na equipe que somos convidados a participar, sempre tem, estava conversando com o seu Jair agora há pouco sobre isso, as casas que trabalham nessas assistências, em prol às famílias mais necessitadas, do pão material, do pão espiritual. E o início nosso é realmente ingressar nesse time. Quando a gente ingressa nessa equipe, nós começamos a entrar nesse ritmo. Vai criando um hábito de fazer o bem. E vamos gostando, porque além de ser um trabalho renovador em nós vamos também curando as nossas enfermidades. No tratamento bem lento, mas vamos entendendo a compreender os nossos irmãos. E a nós mesmos principalmente. Porque nessas casas que fazem as assistências, ninguém olha, ninguém pergunta o que fez, o que está fazendo, qual a sua religião, de onde você é. Ninguém pergunta. Isso que é maravilhoso. Nesse sentido, nós vamos abrindo o nosso campo bom. Porque se praticarmos, né, exercitarmos o estudo, a prática no trabalho do bem, junto com as pessoas boas, nós vamos nos contaminando com essa energia boa. E vamos cada dia mais procurando fazer coisas melhores, assistir as pessoas, a nos corrigir as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enfim, o nosso hálito mental. Tudo muda na nossa trajetória a partir do momento que nós mudamos as nossas vibrações. E as nossas vibrações são o hálito mental. E nós iniciamos esse trabalho maravilhoso que a Dona Regina passou para nós aqui sobre a caridade. Então, isso que nós devemos fazer, né? Hoje nós temos pela primeira vez na nossa casa, nosso querido irmão Edinho, por favor, se achegue. Quem nos apresentou foi você, Ander, né? Falou, ó, convida o Edinho, que vocês vão gostar muito dele. Eu tenho certeza disso. Já gostamos. Vamos ver. O que você anda aprontando? O que você anda fazendo de maldade? Pois é, você viu? Porque ser obrigado a me escutar 2 semanas seguidas? Sim. É maldade, você está fazendo muita maldade. É muitas coisas, É né? castigo, é castigo. Muitas coisas. Mas o tão maravilhoso, né, é que a gente possa sempre estar se reencontrando.
Vamos ler a mensagem? Notas de bem viver. Páginas psicografadas por Francisco Cândido Xavier, do livro Atenção, por Espírito Emmanuel. Desânimo, em muitos casos, é ausência de aceitação do que ainda somos. Ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio, nas estradas do tempo, já conseguiram ser. Olha que mensagem fantástica. Nós não temos que ficar cobiçando as coisas alheias, tanto materiais como pessoais, profissionais, porque se nós estamos ainda presos, alguém já despertou, né? Se nós estamos ainda ignorantes, alguém já estão informados, estão buscando estudos e assim por diante, e nós não adianta ter inveja se a gente não buscar e praticar e fazer à vontade, né? Então é isso aí. Que tenhamos hoje uma noite muito abençoada, muitas bênçãos, muitas boas energias. E eu vou convidar o Paulo Henrique para fazer a prece nossa. E assim que terminar a prece, nosso irmão fique à vontade. Boa noite a todos. Deus abençoe a nossa noite. Nós que entramos nessa casa de oração maravilhosa, já nos conectamos com essa energia através do Evangelho. Continuamos nessa vibração boa, para que a gente consiga compreender os ensinamentos, a palestra de hoje do nosso irmão. Que Jesus esteja sempre do nosso lado e esteja presente em todos os trabalhos dessa casa, para que a gente saia daqui hoje muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. Que estas energias que nos envolvem possam fortalecer a nossa fé e a nossa esperança nessa noite. Eu vou começar falando duas coisas aqui, fazer dois apontamentos, e quem não é espírita está livre disso. Então, se tiver alguém aí sentado aí e fala assim, eu não sou espírita, então você está livre disso, porque isso é coisa de espírita. Nós espíritas costumamos ter medo de duas coisas, que não era mais para a gente ter medo. Não era mais para ter medo. Quem sabe me falar para mim qual é a primeira coisa que a gente tem medo do espírito que não era para ter medo? Espírito. Essa é a segunda, Paulo. É Paulo, né? Já falaram lá no fundo. Morte. Peraí, a gente morre? Não, morre só o corpo. Nós falamos isso, os espíritos estão aí, a gente trabalha com isso o tempo todo. E nós espíritos temos medo de morrer. Não é? Então essa é uma coisa que nós, espíritos, não precisaríamos ter mais medo. Tanto que a gente fala disso e a gente continua tendo medo de morrer. Mas, na verdade, nós vamos deixar esse assunto para outra oportunidade. Porque nós vamos falar hoje da segunda coisa que os espíritas têm medo e que não era para ter. E o Paulo já falou aqui na frente. Vocês escutaram? Ele vai falar em voz alta de novo. Qual que é a segunda coisa, Paulo? Espírito. Espírito. Aí eu pergunto para vocês, o que é um espírito? Ou, quem são os espíritos? Quem são? Exato, nós mesmos. Aquelas pessoas que viveram aqui desencarnaram e nós temos medo deles. Gente, são só as pessoas que viveram aqui. Espírito não é fantasma, que nem a gente pensa, é fantasma. Não, espírito é quem viveu aqui, desencarnou e está no plano espiritual. Esses são os espíritos. Será que a gente precisa ter medo deles? Aí na cabeça da gente, a gente pensa, mas não é de qualquer espírito que a gente tem medo. Tá. Não é de qualquer um. De qual espírito que a gente tem medo? Isso.
A gente não é de qualquer espírito. A gente tem medo do espírito obsessor. Ah, tá. Então, peraí. Então, nós já descobrimos o que é que nós temos medo. Porque como é que é um espírito obsessor? Chato. O que mais? Maldoso. Igual. Atrasado. Reflexo. A gente pensa assim, que o espírito, no geral, o espírito obsessor é um espírito atrasado, sem informação, maldoso, vingativo, tudo isso daí. Então nós vamos falar um pouco disso hoje, para a gente ver se nós precisamos realmente ter medo deles, temer esses espíritos ou não. Então é disso que nós vamos falar hoje, tá? E tudo aquilo que a gente teme, não é só os espíritos, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente só consegue diminuir esse temor e esse medo quando a gente tem informação sobre. Quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito daquilo que a gente tem medo, a gente diminui o medo. A gente passa a entender. Quanto mais entendimento a gente tem, menos temor a gente guarda. Então a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre esses espíritos que nós temos medo, sobre os obsessores, e ver se a gente precisa ter medo deles ou não. Tá? Eu gosto muito de começar falando, para a gente pontuar, para a gente identificar quem são os espíritos obsessores, uma poesia do Honório Armonde. Tá? E eu vou declamar essa poesia para vocês. Eu só peço um favor para vocês. Vocês não choram? Eu só quero pedir para vocês não chorarem. Porque a poesia é linda. Dá uma vontade de chorar que a gente escuta essa poesia. Mas vocês aguentam firme, tá? Não chora não, mesmo se tiver vontade. O Honório Armonde, ele fala assim, ó. Espírito vampiro alça a boca de balde. Ébrio desencarnado a hedionda sede aguça. Íspidos lábios lambe escancar a dentuça. Tateia o vidro em vão do frasco verde. Rápido, caça alguém no remoto arrabalde. Espírito encarnado encontra e lhe refuça a goela, que se inflama, enrubesce e empapuça. Como a sacar de si, mais sede que arriscado. Agarra-se o vampiro ao bêbado, por entre as vértebras do peito, as vísceras do ventre. Toma-lhe o corpo, o braço, estala a língua bronca. A dupla bebe, e as tontas na calçada cai de corpo no chão. Estira-se largada, espolinha, geme, dorme e ronca. Gente, eu já amei vocês. Ninguém chorou. Fala pra mim, quem teve vontade de chorar? Ninguém? Mas, gente, uma poesia tão bonita dessa. Não é bonita a poesia? Não dá vontade de chorar? Não. Dá medo da poesia. Dá medo da poesia do Honório Armonde. Mas vamos lá, o que o Honório Armonde tentou dizer pra gente? Ele diz assim, ó, espírito vampiro. O que o vampiro faz? Suga. O vampiro suga, né? Suga. Então ele fala assim, ó, espírito vampiro, alça a boca de balde. Aí na segunda linha, eu preciso explicar para vocês que aqui em Ruilândia não tem isso. Ele fala assim, ó, ébrio desencarnado. Ébrio é quem bebe bebida alcoólica, tá? Como aqui em Ruilândia não tem, vocês não sabem o que é, eu vou explicando para vocês. Por que você está fazendo essa cara? Tem aqui também? Tem boteco aqui? Ah, meu Deus. E aí lá o Honório Armonde fala assim, ó, ébrio desencarnado, ou seja, um espírito que estava aqui, que morreu, desencarnou e conservou vontade de beber. Gente, os espíritos estão alertando a gente o tempo todo. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, nós não mudamos nada. Nós vamos continuar sendo iguaizinhos. Nós temos que mudar aqui. Porque quando desencarnar, nós vamos iguaizinhos. E vamos conservar os instintos, as sensações e os desejos materiais que a gente se agarrar. Então, tudo aquilo que a gente tem vontade material aqui, se a gente não trabalhar o desapego, nós vamos chegar lá e vamos continuar com essas vontades. E esse espírito tem vontade de beber. Ele foi tentar pegar o vidro de bebida. Não conseguiu, porque agora ele é espírito. Ele entendeu rapidamente que ele precisava de quem? De um encarnado. E aí, rapidinho, esse espírito fez o quê? Foi lá buscar o encarnado. Só que lá na poesia ele fala assim, ó, caça alguém. O que significa caça alguém? Significa que não servia qualquer encarnado. Qual encarnado tinha que ser? O encarnado que bebesse. Já aí a gente já tem uma informação e uma lição valiosíssima.
que os espíritos não colocam em nós nada que nós não temos. Eles não potencializam em nós nada que nós não sabemos fazer. Porque senão ele teria procurado qualquer encarnado. Não. Ele procurou um encarnado que gostava de beber. Chega perto desse encarnado, transfere para ele a ideia de beber. O encarnado percebe isso? Não percebe. Tanto que quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, na pergunta 459, ele perguntou mais ou menos assim, tá? Kardec é um pouquinho mais inteligente que eu, só falava 6 idiomas mais do que eu não falo nem português direito. Kardec perguntou assim para os espíritos: escuta, por acaso os espíritos que estão aí, do lado de lá, invisíveis, que a gente não vê, eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes? A resposta dos espíritos foi assim: muito mais do que vocês imaginam. Porque saibam vocês que por muitas vezes são eles que vos dirigem através da influência. Tem alguém aqui que é dirigido por algum espírito que sabe disso, que tem consciência disso? Ninguém. Eu sou dirigido por um espírito. E eu tenho consciência disso. E o espírito que me dirige chama minha mulher. Não é a mesma coisa? A única diferença é que o espírito está do lado de lá. E nós temos os encarnados que estão do nosso lado que influenciam do mesmo jeito. Dependendo do que você falar para uma pessoa, você vai influenciar. Se você elogiar uma pessoa, ela vai ficar feliz. Se você criticar, ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste. Influência. É a mesma coisa. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dessa influência, como é que funciona. Mas lá na poesia, né, ele fala assim: o encarnado sente uma vontade doida de beber e vai beber. O espírito vai junto com ele e aproveita toda essa sensação. Lá o Norman cita que eles se fundem de tal forma que praticamente passa a ser um só. Passa a ser um só. E os dois bebem ali. Tá. A pergunta que eu faço é: este espírito é o obsessor desse encarnado? Não? Vou perguntar de novo. Este espírito é o obsessor desse encarnado? Não. Vocês não vão falar é, não? Eu estava doido para vocês falarem. Eu estava doido para vocês falarem é. Vocês falaram não? Eu falei não? Aí eu estava querendo que vocês falassem assim, é. Aí eu ia falar é? Aí vocês iam pensar assim, é ou não é? Que diabo que é isso? Né? Porque na verdade, ao mesmo tempo que é as duas coisas, não é. Este espírito, o que você falou assim? Aí tem a mesma afinidade do outro, né? Isso. Então este espírito, na verdade, ele não é obsessor. Ele é igual. Ele é amigo. Ele não é obsessor. Apesar... Então ele não é obsessor. Ele não é obsessor. O processo é obsessivo. O processo. Então se a gente for avaliar pelo processo, é um processo obsessivo. Mas ele não é obsessor. Ele não é obsessor. Ele é igual. Parceiro. Amigo. Sintonia. Gostam das mesmas coisas. Gostam das mesmas coisas. Só tem um detalhe. Tem um monte de gente que diz ter medo de espírito e fica se ligando nesse tipo de espírito. Leva esses espíritos para dentro de casa. Traz esses espíritos para dentro de casa. Aí eu pergunto, nós temos que ter medo desse tipo de espírito? Não. Nós precisamos olhar muito bem o que nós estamos pensando e o que nós estamos fazendo. De uma maneira mais acertada, nós temos que ter medo do que nós ainda somos capazes. E não dos espíritos. Porque vamos imaginar, porque tem um monte de gente aí que eu tenho certeza está pensando assim, graças a Deus que eu não bebo. Não tem problema. Porque vamos imaginar que alguém queira falar assim, eu não quero esse tipo de espírito perto de mim, não. Eu não quero mais esse espírito, não. O que é que a gente tem que fazer? Se ele não quiser esse espírito perto dele, o que ele tem que fazer? Só não beber. Parou de beber. E eu falei que a gente ia falar disso de novo, né? No mundo aqui dos encarnados, entre nós encarnados, não funciona igual? Não é igualzinho? O coitado do camarada está trabalhando lá sexta-feira.
5 horas da tarde, o amigo passa lá na frente, dá uma buzinada no carro. Ó, fulano, ó, 5 horas, 5h30 lá no bar do Mané, vamos tomar uma, hein? Jesus amado, olha a influência, olha a obsessão aí. O outro, coitado, olha no relógio, falta meia hora ainda para sair do serviço, que ele sai 5h30. Que angústia, que meia hora de angústia. Ele imaginando que os amigos já estão lá bebendo, ele tem meia hora de serviço, quando é 5h29, ele está prontinho, 5h30, ele sai correndo, ou ele pega uma bicicleta, ou ele pega uma moto, ou ele pega um carro e vai lá no bar do Mané tomar uma com os amigos. Não fica nem um cartão. Não, nem o cartão pica, não, sexta-feira eu não vou picar cartão não. Mas eu vou sair 2 minutos mais cedo. E vai lá no bar beber com os amigos. São amigos, são iguais, gostam das mesmas coisas, são espíritos afins. Então, mas, se o encarnado faz assim, ó. Na sexta-feira, aliás, eu tenho a ideia de que de sexta-feira à tarde deve ser a maior bagunça no plano espiritual. Porque os espíritos ficam perdidinhos, eles não sabem com quem eles vão beber na sexta. Porque é tanta gente no beber que os espíritos ficam, eu vou ali, não vou ali não. Aí aquele ali vai tomar aquela cerveja, eu não gosto. Não, vou tomar aqui. Aí eu vou tomar um vinho. Hoje eu estou podendo, porque tem muita gente tomando vinho, eu vou tomar. Os espíritos ficam doidos de sexta-feira, do tanto de gente que, ó, enche a cara. Mas aí na sexta-feira, aquele cara lá passa lá, buzina pro pai, fulano, 5 horas, 5h30 lá no Bar do Mané. Ele vira e fala assim, hoje eu não vou conseguir ir. Por quê? Você sabe que eu casei, e a minha mulher resolveu que ela quer montar uns armários lá em casa, eu vou ter que montar os armários para ela, hoje eu não vou. Agora tá bom, semana que vem você vai. Só de sexta e sábado. E o cara vai lá pro boteco. Quando é na outra sexta, ele passa de novo, buzina pro cara. Ô, fulano, hoje você vai? Vocês perceberam alguma coisa? Já diminuiu a conversa, né? Hoje você vai? Aí o cara fala, rapaz, não vou. Minha sogra vai jantar na minha casa, hoje não posso sair. Aí o outro fala, então tá bom. E vai embora. Na outra sexta-feira, ele para lá na frente, ele buzina e já não fala nada. Ele faz assim, ó. O outro faz assim, ó. Ele faz assim, ó. E vai embora. Quando é que ele vai voltar lá para chamar esse cara? Nunca mais. E aí, além disso, o que vai acontecer? Perdeu o amigo. Não, o que eles vão fazer lá no bar? Isso! Vão falar mal dele. Você viu por lá? Falta de avisar não foi. Mas o bicho não tem cabeça. Eu falei, vai casar, tua mulher vai mandar você. Você vai casar, você nunca mais vai viver com nós. Ah lá, tontão casou, agora tá lá, cantando com a sogra, montando no armário, deixa o besta lá. Ou seja, todos nós que tentamos mudar e fugir de algum excesso, fugir de alguma coisa que nos faz mal, sendo convidados por outros, quando a gente corta essa relação, nós é que somos errados, nós somos bobos, nós somos trouxas. Por isso que as pessoas têm medo disso e não cortam esse tipo de amizade, esse tipo de laço. E no plano espiritual a mesma coisa. Toda vez que o espírito quer alguma coisa da gente, a gente está entregando, de repente a gente corta, parou de beber, pá, não tem problema. Só tem um detalhe. Eu disse assim, que algumas pessoas aqui pensaram, ainda bem que eu não bebo, né? Esse tipo de espírito não me ataca. Só que as pessoas não conservam só o desejo de beber. As pessoas conservam todo tipo de desejo, todo tipo de vínculo material, emocional quando desencarna. Então tem gente que desencarna e fica doido para falar mal dos outros. Tem gente que desencarna e fica louco com uma reclamação, uma lamúria, aquela energia pesada de reclamação. Tem espírito, aliás, tem espírito que gosta de comer demais. Tem uma trovinha que fala assim, caso triste o cisnando, homem de garfo violento, saiu do corpo levando chouriço no pensamento. Quer dizer, o camarada desencarnou e estava andando com chouriço lá no plano espiritual. Quem daqui já leu o livro Nosso Lar? Livro Nosso Lar. Clássico da doutrina espírita. Livro Nosso Lar. Vocês lembram muito bem que lá no livro Nosso Lar tem um capítulo onde receberam lá da espiritualidade superior a informação de que o nosso lar tinha que dar saltar um degrauzinho na evolução do nosso lar. Para que isso acontecesse, sabe o que eles teriam que fazer? Diminuir a quantidade de comida que era administrada pelos espíritos. Aí a gente fala assim, escuta, mas tem comida no plano espiritual? Sim. Para saciar esses desejos que a gente ainda leva, essa sensação, essa ideia de que a gente precisa comer, mesmo depois que desencarnou, tenha vontade.
Então os espíritos lá do nosso lar, claro, lembrando que não é uma comida igual a nossa, é algo diferente, mas eles comiam. Era um tipo de comida, uma matéria diferente, mas eles comiam. E aí receberam a informação de que tinha que diminuir a comida. E iriam substituir essa refeição, essa comida, por oração, por vibração mental. O que vocês acham que aconteceu? No nosso lar, deu uma briga. Foram 6 meses para acalmar os ânimos dos espíritos que estão no nosso lar, que teoricamente são espíritos já em tratamento, mais evoluídos. Aliás, nós somos de consumo. Se a gente desencarnar e não for para o Brasil, do nosso lar, nós estamos bem. Né? A gente quer isso. Mas lá deu maior, tinha espírito que assaltava a despensa e escondia comida para comer escondido. Para a gente ver como que esse desejo material, como ele persegue a gente, se a gente não cuidar dele aqui. Então, tem espírito que vem vampirizar aqui comida? Tem. Aí tem espírito que vem vampirizar o cigarro? Muito. Droga? Muito. E estes espíritos que vêm vampirizar estas energias de tudo, esses vícios, de todos esses vícios materiais que nós temos, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo do que nós ainda estamos fazendo, do que nós estamos entregando para eles. Nós temos que pensar em nós, e não neles. Porque se a gente não entregar, eles não vão se associar com a gente. E claro, lembrando aqui, a gente identifica uma pessoa que bebe aqui nesse mundo, a gente identifica uma pessoa que usa droga, a gente identifica uma pessoa que fuma, a gente identifica uma pessoa que é reclamona, a gente identifica um monte de situações onde os espíritos vêm vampirizar os encarnados. Porém, tem uma energia, e não é todo mundo que fuma, não é todo mundo que bebe, não é todo mundo que usa droga, mas existe uma energia que é a mais vampirizada aqui nesse mundo. Detalhe, essas sexuais todos nós temos. E aí o pessoal fala que tem medo de espírito obsessor e chama o obsessor para perto de si, carrega o obsessor para dentro da sua casa. Estes obsessores, né? Pelo processo. A pessoa tem celular, vídeo pornográfico, material pornográfico. Tem computador, um monte de coisa. Os especialistas dizem que mais de 50% do que trafega nas redes sociais diariamente é material pornográfico. Imagina o tanto de material pornográfico que as pessoas não trocam mensagem todos os dias. Imagina a quantidade de energia que é liberada para esses espíritos. Todos os dias. E os espíritos vêm atrás disso. Nem vão utilizar essas energias. Então nós temos que pensar muito bem como é que nós estamos organizando a nossa mente, as nossas atitudes. E não ficar com medo desse tipo de espírito. Ok? Ok. Então Edinho, tá tranquilo. Então quer dizer que o obsessor não existe? Não. Eu disse que estes não são os obsessores. Mas existe aqueles que realmente são os nossos obsessores. E agora nós vamos pontuar. E eu vou perguntar para vocês. O que é que um espírito obsessor mesmo quer com a gente? Adiantando, eles querem duas coisas só. Só duas coisas eles querem. Qual que é uma das coisas? O obsessor mesmo. Porque aquele outro lá que nós falamos, ele também subjuga a pessoa. Se a pessoa deixar, ele manda na pessoa. Mas o obsessor mesmo, o que ele quer? Ele quer duas coisas só. Isso, a vingança, isso. Vingança, essa é uma das coisas que ele quer. A outra coisa, talvez a gente nem faça ideia, que é causada por um espírito obsessor. Porque foram procurar o Chico Xavier, lá em Uberaba, e perguntaram para o Chico assim, ô Chico, como é que a gente faz para expulsar espíritos obsessores? Ó a pergunta, como é que nós fazemos para expulsar espíritos obsessores? Chico Xavier, na sua sabedoria, disse assim: o papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, mas sim evangelizá-los e amá-los. Olha o que o Chico falou, que é para a gente amar o obsessor. Será que Chico era doido? Será que Chico estava louco quando ele falou isso? Foi o que Chico falou.
Que o papel da doutrina espírita não é expulsar os obsessores, mas evangelizá-los é não. Aí, vamos lá. Vamos falar primeiro, vamos deixar a vingança para depois que a gente sabe. Vamos falar da outra coisa. Talvez a gente nem... Quando eu fui realmente pesquisar, estudar sobre isso, para ajudar esse estudo, eu fiquei surpreso com isso. Eu nem imaginava isso. Mas assim, ó, vocês topam fazer uma brincadeira aqui? Para a gente identificar, fazer uma analogia com isso? Topam? Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos imaginar o seguinte. Vou fazer uma brincadeira. Vamos imaginar que agora vai chegar mês de junho, daqui a pouco mês de junho, vai ter festa junina, e aqui na praça de Ruilândia vai ter uma festa. E nessa festa, todo mundo que for na festa vai preencher um papel e vai ganhar um presente, um brinde. Vai ganhar um brinde, vai ganhar um sorteio. Aí eu pergunto, quem gostaria de ganhar um sorteio? Todo mundo! Porque pensa num bicho que gosta de ganhar as coisas, nós. Encarnado pode ganhar qualquer coisa. A gente sai daqui agora, na esquina, tiver um grupinho de pessoas lá, a gente fica olhando e já fica curioso para saber o que está acontecendo. Aí sai alguém de lá e vem para cá e fala assim, o que está acontecendo ali? A pessoa fala, não, é uma empresa, que eles estão fazendo divulgação, estão fazendo propaganda, eles estão dando caneta. A gente fala, vou lá buscar uma. E vai lá buscar a caneta, não vai nem usar. Mas pega a caneta e guarda. Todo mundo quer ganhar, né? Quer ganhar as coisas. E aí a gente faz o concurso. E aí, depois que nós fizemos o concurso, foi feito o sorteio aqui na praça, sabe quem ganhou? Sabe quem ganhou o sorteio? Essa moça aqui, ó. Como é que é teu nome? A Bruna. A Bruna ganhou o sorteio. É sortuda, não é? Ganhou. Sabe o que... Ô, Bruno, fala pra mim um lugar que você gostaria de ir, que você nunca foi, mas você acha assim, um lugar muito bonito, que você gostaria de ir. Bem bonito, assim, o mais lindo que você acha na tua vida. Ó, esse lugar, eu ouvi falar que é o lugar mais lindo da tua vida. A Suíça. E realmente é. Mas, assim, tem que levar umas blusas de frio, porque às vezes lá tem neve, mas dá pra gente esquiar, tem os lugares muito bonitos, tem os hotéis muito bons e tal. Então, realmente, a Suíça é maravilhosa. Eu nunca fui lá, não. Vocês acharam que eu tinha ido, né? Eu já ouvi falar que lá é desse jeito. E aí a Bruna ganha o concurso. E o prêmio é uma viagem. Para onde? Para a Suíça. E você vai conhecer a Suíça. Detalhe, para resgatar o prêmio, você vai precisar preencher alguns requisitos, vai precisar fazer algumas coisas que... para você poder pegar o prêmio, tá? Então, por exemplo, qual que é a primeira regra do concurso? Mesmo que você tenha dinheiro para pagar para mais alguém ir com você para a Suíça, não pode. Você vai ter que ir sozinho. Tá bom? Tá bom? Não. Dá um sorriso, ela acabou de ganhar o prêmio, todo mundo queria. Ela tem vontade de ir para a Suíça. A viagem é para a Suíça e ela está fazendo cara feio. Isso é ingratidão, que eu vou falar um negócio. Ô, Bruno. Olha, a mãe ia levar... Não, calma, não acabou. Essa é a primeira regra, você não vai poder levar ninguém. Segunda regra do concurso. Gente, acho que vocês nunca mais vão deixar eu vir aqui. Olha, a segunda regra do concurso. Você vai para a Suíça e você vai ter que ficar lá o tempo todo que foi estimado para você ficar pelo concurso, pela viagem. Você vai ficar no hotel 5 estrelas, tá? Tudo muito bonito, você vai poder esquiar, você vai poder andar, eles vão te dar casaco de pele para você não passar frio. Tudo bonitinho, tudo. Tudo incluso, hotel 5 estrelas, com traslado, com transporte. Você vai ficar lá na Suíça 5 anos. Que cara é essa? O duro sabe o que é? Duro que o problema não é com você. O problema é que tem um monte de gente lá fazendo assim, ó. Com a cabeça. Vocês não vão? O que vocês estão falando aí? O que vocês estão aí dando palpite? Quem vai é a Bruna. Vocês nem vão ficar com a cabeça assim. Por quê? 5 anos é muito? É muito? 3 anos, então? 2 anos. Não tem jeito de agradar vocês, não, gente. Eu já estou preocupado aqui, ó. Deus do céu. Como é duro agradar esse povo ruim. Quanto tempo seria um tempo bom para a gente ficar lá? 10 dias. 10 dias. Uma semana, um mês. Se nós fizermos uma pesquisa, formos de 1 em 1 e perguntar assim, ó, quanto tempo que você acha um tempo legal para você fazer um passeio e ficar fora de casa? Sabe qual vai ser a média? Média, 3 dias. Porque tem gente que vai falar que fica 30 dias fora de casa. Só que vai ter gente que vai falar assim, nenhum. Eu não gosto de sair da minha casa. Eu não tenho vontade de viajar para lugar nenhum.
Então a média vai ser 3 dias. 3 dias. Só tem um detalhe. Eu vou falar não é... Então você já desistiu da viagem, né? Você não vai. A Bruna já desistiu. Assim, ó, o que eu vou falar não é uma questão de pragmatismo, é uma questão para a gente refletir. Vai chegar um dia que todos nós vamos ganhar uma viagem. Nós vamos ser sorteados, nós vamos ganhar um brinde para um lugar chamado plano espiritual. Provavelmente, quando nós ganharmos este sorteio, nós vamos sozinhos. Nós não vamos levar ninguém. Mas esse já é esperado. E, então, será que é? Será que nós estamos preparados? Quando chegar esse dia, nós vamos sozinhos. E para este plano aqui, não é 5 anos, não é 3 anos, não é 2 anos, não é 7 dias, não é 3 dias. Para esse mundo aqui é para sempre. Para essa nossa vida que nós temos hoje é para sempre. E a pergunta é, quanto que nós estamos preparados para isso? Eu não tenho pressa, mas... Ninguém tem. Mas se chegar a hora eu vou. Ninguém tem. Não tem como. Não tem como não ir. Aqui não tem como. A Bruna desistiu porque aqui em Ruilândia, ó, não quero. Não quero. Lembrando assim, gente, olha, a pessoa fazer uma viagem dessa, hotel 5 estrelas, tudo pago, comida boa, não tem que lavar, não tem que passar, não tem que cozinhar, não tem que cuidar de nada, não tem que fazer nada. Aí vai deitar naqueles colchãozão grandão assim, ó. Aqueles King Size Blaster Master Top. Ou Pilotop. O Pilotop é um travesseirão, tem assim, você deita e ele te abraça pra você dormir. Não, não quer. Ficar muito tempo fora de casa já não quer não. A gente quer voltar pra casa correndo, deitar na nossa cama, colchão da cidade 28. Você deita nele e conta as ripas. 1, 2, 3, 4. Mas quer estar em casa. Quer comer a tua comidinha de casa. Quer ficar com as tuas roupinhas de casa. Quer ficar tudo ali na tua casa. Imaginem um espírito que desencarna, que não está preparado. Muitos espíritos nem têm essa informação. Alguns estão com a informação de que quando morrer vai acabar tudo, que não tem vida depois da morte, morreu, acabou. Aí ele se vê vivo no plano espiritual, não gosta do lugar que ele está, se sente acuado, com saudade da casa dele. Se ele puder, ele vai voltar para onde? Para a casa dele. Aí eu pergunto, serve qualquer casa? Não. Esse tem a casa específica que ele vai. E esse é um obsessor. Porque esse espírito vai voltar para dentro de casa e vai dar palpite. Então, existem 2 tipos de obsessão. A obsessão por vingança e a obsessão por defesa. Esse espírito, porque nós gostamos da nossa casa, porque dentro da nossa casa nós somos nós mesmos. Nós fazemos o que a gente quer. Ninguém manda. Lá dentro é o que manda, eu faço o que eu quero, ponto final e acabou. E esse espírito volta para se sentir assim e ele vai dar palpite em tudo que está acontecendo. Esse espírito é mau? Esse espírito é vingativo? Esse espírito é atrasado? Esse espírito é maldoso? Ele pode ser mal informado. Esse espírito quer fazer mal para nós? De jeito nenhum. Por isso que Chico Xavier, na sua sabedoria, disse: o papel da doutrina espírita não é expulsar os espíritos obsessores, mas sim evangelizá-los e amá-los. Porque quando isso acontece, nós nunca fugimos disso. Ou é um avô, ou é uma avó, ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um irmão, ou é uma tia, ou é o marido, ou é a esposa. Quando não um filho. Nós estamos preparados aqui para a gente morrer e se ficarem, né? Mas tem muitas famílias que acontece o inverso. O filho desencarna antes que os pais. E nós não sabemos. Não temos como medir quem está preparado, quem vai ser recolhido, quem vai cuidar da sua vida do lado de lá. Como nós não sabemos disso, nós temos que estar preparados para agir caso isso aconteça. E como é que a gente age num caso desse? Como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema? Porque esse espírito vai dar palpite dentro de casa e vai desestabilizar a energia do nosso lar. Como é que a gente faz? Tem 2 coisas que ajudam assim. Vou citar 2. Tem mais, né? Mas 2 que a gente não pode deixar de fazer. Primeiro é frequência assídua no centro. É a gente frequentar o centro. De preferência, se a gente conseguir alguma atividade, algum trabalho na casa espírita. Venha toda semana. Por quê? Porque caso algum espírito deste venha para dentro da sua casa, ele vai te acompanhar. Se ele não te acompanhar, a equipe espiritual daqui busca ele lá.
traz ele aqui para informar para ele a nova condição dele. Isso é uma coisa que ajuda muito. Então é importantíssimo a nossa frequência no centro e dentro das nossas possibilidades, arrumar um trabalho na casa. Segunda coisa, evangelho no lar. Quem daqui faz evangelho no lar? Opa, bastante gente. Quando a gente faz o culto do evangelho no lar toda semana, é destacada uma equipe espiritual para cuidar espiritualmente da nossa casa. Não só na hora do culto, mas durante toda a semana. Se tiver algum espírito desse lá, ele vai ser orientado o tempo todo pela espiritualidade e acompanhado durante toda a semana. Ele vai ter companhia, ele vai ter ajuda, ele vai ter informação, de modo que ele não vai ficar lá em casa. Ele vai ser atendido, ele vai ser socorrido. Isso cabe a quem fazer? Ao Espírito ou a nós? A nós. Essa responsabilidade é nossa. Então nós temos que ter medo desse tipo de espírito? De maneira alguma. Nós temos que cuidar do que nós estamos pensando e de como nós estamos agindo. Aliás, só uma informação. Tem muita gente que chama esses espíritos para dentro de casa. Fala assim, ai, meu avô que morreu, podia vir me ajudar, porque minha vida está dura. Ai, meu pai, como eu estou sofrendo. Eu já vi gente falar isso. Chamando, coitado, o espírito que desencarnou para vir aqui ajudar. De duas, uma. Ou o espírito vem ou ele não vem. Se ele não vier, ok, tá tudo certo. Mas se ele vier, se prepara. Ele vai vir para mandar. E ele não vai ajudar. Porque ele não sabe como fazer isso. Aquele espírito que não vem, que recebe essa informação e não vem, é porque ele já conhece como é que funciona a lei divina, lei de causa e efeito, karma, e sabe como é que funciona as coisas. Por exemplo, só para a gente entender isso, o André Luiz, quando o André Luiz desencarnou, para onde é que o André Luiz foi? Foi para Umbral. Quem é a mãe de André Luiz? O espírito superior de altíssimo nível, inclusive está acima da colônia nosso lar. A mãe do André Luiz. Pergunta, a mãe do André Luiz continuava amando ele? Sim, mãe do André Luiz ama o André Luiz até hoje. O amor que a gente desenvolve pelas pessoas não acaba nunca. Ele acompanha a gente. Então a mãe do André Luiz amava o André Luiz. Por que é que ela não foi lá? Imagina, né? O gabarito espiritual que ela tinha, ela chegando na porta do umbral e falou, escuta aqui, vocês estão achando que vocês vão colocar o meu Andrezinho, meu filho amado aqui, desse pardieiro desse umbral aqui? Vão não. Ia virar para o André, aí ainda ia virar e falar assim, ó, olha só, olha que delícia, ó. Ela ainda ia virar para os espíritos lá que estavam cuidando lá e falar assim, vocês sabem com quem vocês estão falando? Ah! Né? Ela ia falar isso aí, ia virar e falar assim, Andrezinho, ó, cola aqui na mamãe. Vamos subir para as altas esferas vibratórias. Lá é muito mais gostoso. Por que ela não fez isso? Porque a mãe do André Luiz sabia que o lugar onde ele estava sendo colocado era exatamente onde ele merecia e precisava. Então o espírito que a gente chama para vir ajudar, se ele tiver informação, ele sabe que o que nós estamos passando é merecimento nosso e é necessidade nossa. Nós é que temos que resolver, não o espírito. Se ele vier, ele vai complicar mais ainda. Então não vem. Só que aí, depois de 8 anos, que o André Luiz está no umbral, ele cai de joelhos, ele não aguenta mais. Ele faz uma prece do fundo do seu espírito, lá do fundo do seu coração, seus sentimentos mais nobres. E ele roga a Deus ajuda. E essa prece chega até a mãe de André Luiz. E aí a mãe do André Luiz, com todo aquele amor, desce lá daquela região de energias elevadas. Entra nas regiões tétricas, pesadas do umbral, cata André Luiz no colo, filho querido, e o socorre para a colônia nosso lar. Não, ela não foi. Cadê o amor? Está com ela. Mas nós é que temos que nos organizarmos. Primeiro, nós é que temos que nos elevarmos para alcançar o alto. Ela pediu para o Clarencio, né? Ela pediu para que o Clarencio fosse lá. Clarencio, vai lá e pega meu filho. E foi o Clarencio lá. Clarencio que socorreu o André Luiz e levou para o nosso lar. A mãe, que é extremamente evoluída, não era o momento ainda. Então nós precisamos entender que o que nós temos que fazer somos nós. Os espíritos superiores não vão resolver para a gente, não. Eles falam assim, é com você, meu amigo. A gente acha que frequentando o centro, né?
Toda semana a gente fica assim com os espíritos bons, assim com os mentores da casa, que eles vão resolver a nossa vida. Não vão. Nós é que temos que resolver. E aí, temos que entender que esse tipo de espírito somos nós que temos que ajudar. E nem é para doutrina espírita expulsar esses obsessores. Aí sobra quem? Sobra os espíritos da vingança, não é? Vou falar um negócio para vocês. Vou fazer uma fofoca aqui. Se eu contar um negócio para vocês, vocês não vão acreditar. Vocês sabiam que lá em Rio Preto, onde eu moro, ainda tem muito marido que trai a mulher? É verdade. Pô, tem até mulher que trai marido lá em Rio Preto. Vocês sabiam disso? Por quê? Por que vocês estão rindo? Aqui também tem? Será? É só lá, né? Ó, lá em Rio Preto tem gente que compra as coisas sabendo que não vai pagar. Pô, lá em Rio Preto quem tem comércio tem que tomar um cuidado danado. Porque se pegar uma nota de 100 reais, é um perigo ser falso. Vocês acreditam nisso? E por que Infelizmente. E por que eu estou falando isso? Vamos imaginar o seguinte. Nós falamos assim, tem muito marido que trai a mulher. Mulheres. Se o seu marido te trair, como é que você vai ficar? Cuidado aí, Bruno. Você já não quis ir viajar, hein, Bruno? Se o teu marido te trair, como é que você vai ficar? Eu estou olhando... Tem gente mandando embora. E se a tua mulher te trair? Como é que você vai ficar? Que sentimento você vai ter? Que desejo você vai ter? Se você tem um comércio e alguém te dá uma nota falsa, como é que você fica? Com raiva, né? E se você puder, o que você vai fazer com a pessoa? Vai arrebentar com ela. Você vai se vingar na hora dela. Mas com a gente que é espírita, a gente não tem esse problema, porque a doutrina espírita está explicando isso pra gente, a gente está aprendendo. Por exemplo, assim, imagina na tua família, aquela pessoa que chega para você e fala assim, e liga para você e fala, tudo bem, tô com saudade de você, hein? Faz tempo que a gente não se vê. Aí você pensa na tua cabeça, graças a Deus. Né? Aí a pessoa fala assim, não, sabe por que eu estou te ligando? Estou precisando de um favor. Aí na tua cabeça pensa, lá vem. Fala, não, sabe que eu estou alugando uma casa e preciso de um fiador. Aí a gente que é espírita, o que a gente fala para a pessoa? Você ligou para a pessoa certa. Eu estava aqui todo esperando aparecer uma oportunidade de praticar a caridade que nós falamos no começo. Não é isso que a gente faz? Não? O que a gente faz? A gente arruma uma desculpa e fala não. Por que a gente fala não? Porque sabe que a pessoa não vai pagar. E se ela não pagar, o que vai dar vontade da gente fazer? Se vingar. Detalhe. Se a gente descobrir que o marido traiu a gente só depois que a gente desencarnar, como é que nós vamos ficar? Se a gente descobrir que a mulher traiu a gente só depois que a gente desencarnar, se a gente descobrir que muita coisa deu errado na nossa vida financeira por causa de alguém que roubou a gente de algum jeito, como é que nós vamos ficar? O que eu falei no começo? O que os espíritos falam que acontece com a gente quando a gente morre? O que acontece? Eu falei no começo. Nós continuamos iguais. Se eu tenho vontade de me vingar aqui do meu marido, eu vou ter vontade no plano espiritual. Se eu tenho vontade de me vingar aqui da minha esposa, eu vou ter vontade no plano espiritual. Se eu fico bravo, se alguém me der um golpe financeiro, aqui, quando eu chegar no plano espiritual, se eu descobrir, eu vou querer a mesma coisa. E aí, automaticamente, o que acontece? Os espíritos buscam os encarnados para a vingança. Os espíritos buscam os encarnados por vingança. Eles querem se vingar. Estes são os obsessores por vingança. E aí eles complicam a nossa vida. E aí o que a gente faz? Vai para o centro. Inclusive, pessoas de outras religiões são indicadas a comparecer no centro para que o centro trate os obsessores e expulse os obsessores. O que o Chico pediu para fazer com os obsessores? Com esses daí que querem se vingar. O que o Chico falou para fazer com eles? Amar e evangelizar. Então, assim, quem trabalha em sala mediúnica aqui? Tem alguém que trabalha em sala mediúnica? Tem? Então, quem trabalha em sala mediúnica está acostumado com isso.
A gente está tratando a pessoa encarnada aqui, o espírito manifesta lá dentro, quando está na sala mediúnica, né? Aí o espírito fala assim, vocês estão com dó desse cara aí? Sabe vocês que na minha última encarnação eu fui mulher dele? Ele me batia, ele judiava quantas e quantas noites eu não dormi com fome? Porque ele falava que não tinha dinheiro, e eu tinha que dar um pouquinho que tinha para os meus filhos comerem, e eu dormia com fome, porque a gente passava uma necessidade danada. E aí depois que eu morri, eu descobri que eu passava fome, porque ele tinha um amante. O dinheiro que ele ganhava, ele dava todo para o amante. E a gente passando necessidade em casa, ele vai pagar por tudo que ele me fez. Este espírito é informado da situação, esclarecido sobre o que está acontecendo, porém, ele vai deixar o processo por conta dele. Os médiuns lá de dentro, lá, e os espíritos, não têm condições de fazer isso. É só se ele quiser. É a hora que ele entender o processo. Mas esse espírito é informado, esclarecido a respeito. Ele dentro da sala mediúnica tem que ser amado, porque o Chico pede para amar. Aí vem outro espírito, esse cara aí foi meu pai na última encarnação, fui com uma programação para me tornar médico, iria ajudar muitas pessoas carentes. Chegou lá, eu vi o tratamento que ele dava para minha mãe, batia em nós, e eu na juventude já me perdi, e caí na cachaça, caí na bebida, depois na droga, e perdi a minha encarnação por causa dele. Desencarnei como suicídio indireto, por causa dele. E vocês estão querendo defender ele agora? Não, eu vou acabar com a vida dele. A vingança está lá. Esse espírito também é esclarecido, também é orientado, também é amado dentro da sala mediúnica. Porém, deixar o processo é com ele. Aí vem outro espírito. Fala, agora vocês estão com dó dele? Na minha última encarnação, eu, na minha juventude plena, uma moça linda, conheci esse crápula, esse canalha, que prometeu que iria me transformar numa princesa. Em pouco tempo eu estava transformado numa bruxa, porque o tempo todo ele ficava prometendo e nunca fazia, até o dia que eu engravidei. E ele disse que não poderia ficar junto comigo, porque ele ainda não tinha organizado a nossa parte financeira, aquela coisa toda, e me obrigou a abortar. Depois disso, nunca mais ouvi. Só depois que eu desencarnei. Mas agora eu encontrei com ele. E ele vai pagar tudo que ele fez comigo. Esse espírito também é orientado, também é informado. Mas deixar o processo com ele. E aí soa uma palavra na sala mediúnica. Assassino. Assassino. É isso que esse camarada que vocês estão defendendo é. Porque na minha última tentativa de voltar para a Terra, eu ainda era um feto, um bebê no ventre da minha mãe. Ele obrigou minha mãe a me matar. Ajudou no processo. Eu me defendi com todas as forças que eu possuía, mas eu era frágil. Eu estava ali dentro e eu não conseguia fazer nada. E ele me assassinou. Mas agora não. Agora eu estou livre. Agora eu sou forte. E eu vou cobrar o que ele fez comigo na mesma moeda. E vou matá-lo. Gente, o Espírito fala desse jeito. O Espírito fala que vai matar o encarnado de tanta raiva. A vontade que ele tem é de matar o encarnado. Mas ele não vai matar porque ele não consegue. Mas ele fala isso. Aliás, por isso que a gente tem que filtrar bem quem entra na sala mediúnica. Porque uma pessoa que não está preparada, escuta um negócio desse, ela sai de lá morrendo de medo. Porque tudo é uma questão da gente ter informação, ter conhecimento. Mas a pergunta que eu faço é: são estes espíritos que se manifestaram lá dentro, que são os obsessores, são eles que são maldosos? São estes espíritos que são maus? São estes espíritos que são feios? São estes espíritos que precisam se corrigir? Ou é o encarnado que está aqui fora? Por isso que o Chico fala, o papel da doutrina espírita não é expulsar os obsessores, mas sim evangelizá-los e amá-los. Porque todos aqueles espíritos que estão se manifestando e querem se vingar de nós, por incrível que pareça, olha a contradição, nos amam. Nós adoecemos o amor deles. E o amor deles virou ódio, raiva.
desejo de vingança. Mas quem causou isso neles somos nós. De modo que mesmo o espírito que quer se vingar da gente, aquele obsessor que quer a nossa vingança, que a gente morre de medo, não é dele que nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo do que nós ainda somos capazes de fazer e estamos fazendo com as pessoas. É para nós que nós temos que olhar. E verificar como é que nós estamos tratando o nosso semelhante, as pessoas que estão do nosso lado. Para isso que nós temos que olhar. Como é que nós estamos tratando a nossa esposa, como é que nós estamos tratando o nosso marido, como é que nós estamos tratando os nossos filhos, como é que nós estamos tratando os nossos pais, como é que nós estamos vivendo na sociedade. Para nós temos que olhar. E ter medo do que nós ainda somos capazes de fazer. E não dos espíritos obsessores. E aí tem muita gente que me pergunta assim, Edna, como é que eu vou saber? Porque o objetivo da gente tratar desse assunto, falar desse jeito, são dois. Primeiro, para que a gente não se torne obsessor de ninguém. Para que a gente entenda que todas as pessoas que estão vivendo com a gente não são perfeitos. A minha esposa não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, meus pais, ninguém é perfeito. E eles podem errar. E que se errar, eu tenho que ter estrutura suficiente para perdoar. Muitas vezes, dependendo do acontecido, a gente não consegue ficar perto. Fique longe, mas sem o ódio, sem a mágoa e sem o desejo de vingança, nem mental. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que trabalhar em nós. Não nos tornarmos obsessores de ninguém. Porque a gente atrasa todo o nosso processo evolutivo. E a segunda coisa é não construirmos mais obsessores para a gente. E aí a gente fala assim, como é que a gente faz para não construir mais obsessores para nós? Simples. Nós temos que viver de uma maneira mais transparente possível. As pessoas ficam bravas e ficam magoadas e com raiva da gente, porque são sempre as últimas a saber dos nossos erros. Quanto mais transparentes nós formos, a chance de criar obsessor diminui muito. Então o ideal é que assim, todas as pessoas que convivem com a gente, dentro das suas categorias de nível de intimidade, saibam muito bem o que nós fazemos. Claro que a gente não vai sair falando da nossa vida para todo mundo. E a ideia nem é todo mundo chegar em casa, chegar a mulher, chegar o marido, chegar o patrão, fala, vem aqui que eu vou te contar quem sou eu, vou te contar o que eu faço. Eu não quero que você seja meu obsessor. Não, não é isso não. Mas assim, tudo aquilo que eu faço, que os meus pais não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, que os meus irmãos não podem saber, tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, que o meu patrão, se souber, me manda embora, tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, mas eu tenho que esconder dos meus funcionários, que se eles querem saber e não trabalham mais para mim, é que tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, mas os meus filhos jamais podem saber, tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, mas se a minha esposa ficar sabendo, ela larga de mim, tem alguma coisa errada. Tudo aquilo que eu faço, que o meu marido não pode saber, tem alguma coisa errada. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos e necessitamos esconder dos outros, é porque tem alguma coisa errada. E existe ali um desenvolvimento potencial de um obsessor. Porque quando a pessoa descobrir, talvez ela fique com raiva, fique com ódio e queira se vingar. Então nós precisamos pensar muito bem. Quais são os meus pensamentos? Quais são os meus sentimentos? Quais são as minhas emoções? Qual é a minha relação com as pessoas? Como é que eu estou lidando com isso? Porque a maioria dos espíritas tem medo de obsessor. Então, quando a gente entender que nós não temos que ter medo do obsessor e medo de nós mesmos, nós vamos começar a nos policiar mais. Edinho, o que a gente faz com os nossos obsessores? Só para a gente finalizar. Um dos casos mais ferrenhos de obsessão, do Divaldo. Divaldo tinha um espírito obsessor que já o acompanhava com aquele desejo de vingança e tal, há mais de 300 anos. E porque falava que numa encarnação lá atrás, 300, 400 anos atrás, o Divaldo tinha auxiliado ele, ajudado ele a se suicidar, e ele sofreu muito por causa daquilo, e ele culpava o Divaldo por causa daquilo. E esse espírito perseguiu o Divaldo, mas era ferrenho. Dava uma brechinha e aparecia. E Divaldo tinha, né? Tem essa facilidade, a mediunidade e a visão. Então o Divaldo via os espíritos. Ainda bem que a maioria de nós não vê os espíritos, né? Mas o Divaldo via, então o espírito aparecia, aquela confusão, aquela coisa toda. E o espírito não dava trégua para ele, não tinha como organizar a vida com aquele espírito obsessor.
E aí um belo dia o Divaldo tá na casa, lá na casa do caminho, e toca uma campainha lá, bate na porta lá e saem lá. Tinha uma criança envolvida nos panos, e aí as irmãs ficavam aqui, ai, Di, chamava o Divaldo era Di, né? Ai, Di, olha aqui, deixaram aqui, liga pra polícia. O Divaldo falou, não. Foi lá com a criança no colo, falou, a criança vai ficar. E as irmãs falaram, não tem como ficar, não cabe mais ninguém aqui dentro, não vai ficar. O Divaldo falou, vai ficar, mas não tem onde colocar, vai ficar no meu quarto. Vai ficar no meu quarto. Aí elas, mas como? Não se preocupe, vai ficar no meu quarto. Cata a criança e leva para dentro do quarto dele. Chega lá, coloca a criança em cima da cama, para ver se a criança sabe ser trocada, dá um banho, aquela coisa toda. Quem que aparece dentro do quarto? Quem que aparece? O obsessor dele. O obsessor virou para o que é isso aí? Aí o Divaldo sorrindo diz assim, uma criança. Mas por que você pôs essa criança aqui dentro do teu quarto? Ela vai morar comigo. Você tá doido? Você vai adotar ela? Eu vou como minha filha. E aí o obsessor pergunta assim, mas você vai conseguir amar essa criança aí? E volta assim, eu já amo. Da mesma forma que eu amo o Senhor. Lembra do Chico? O papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, mas sim evangelizá-los e amá-los. Divaldo amava o obsessor dele. E ele diz para o obsessor, vou amar essa criança da mesma forma que eu amo o Senhor. E sabe o que ele fala para o obsessor? E o Senhor devia fazer o mesmo. Quer dizer, me amar também. O Espírito fala, não dou conta disso não consigo não. E aí o obsessor fala para ele assim, escuta, mas com tanta criança bonita nesse mundo, você vai pegar essa criança feia? Joga essa fora. Pega uma criança bonita, bem afeiçoada, né? Para cuidar. Você vai pegar essa. Aí ele Divaldo virou e falou, não, é essa que vai ficar comigo. Mas essa criança é feia. Divaldo falou, não tem problema, ela vai ficar comigo e você é minha filha. E aí o obsessor pergunta para o Divaldo, mas você sabe quem é essa criança? Divaldo falou, sei. É sua mãe. Ali naquele momento, se desfaz uma obsessão de centenas de anos através do amor. E o espírito obsessor diz para o Divaldo assim, você vai cuidar bem dela? Aí o Divaldo responde com todo o meu amor, fique tranquilo. O obsessor diz para ele assim, eu vou te deixar em paz. E aí o Divaldo falou assim, eu te espero no dia que você conseguir me amar, do mesmo jeito que eu te amo. E o obsessor responde, eu ainda não consigo. Mas já começou a admitir a possibilidade de amar o Divaldo novamente. Porque ele já fazia isso antes. O que aconteceu foi que o Divaldo, através das atitudes dele, adoeceu o amor daquele espírito. Mas a gente tem como reverter todo esse processo. Todos nós aqui não sabemos quem são os nossos obsessores e o que eles querem com a gente. Mas uma coisa eu garanto para vocês, sem medo de errar. Todos os nossos obsessores são muito conhecidos, são muito próximos. Detalhe, do nosso lado, convivendo conosco, existem muitas pessoas que os obsessores amam. Eles amam. De modo que se a gente amar as pessoas que estão do nosso lado, o nosso obsessor, ele vai ficar sem jeito, ele vai ficar envergonhado, ele não vai ter condições de sustentar o desejo de vingança dele. Por isso que Jesus, quando nos trouxe os seus ensinamentos, disse, nós precisamos amar. Então nós temos que parar de ter medo dos obsessores e ter medo dos espíritos. E olhar para nós e falar assim, não, eu não tenho que ter medo deles. Eu preciso amar as pessoas que estão do meu lado. E entregar os benefícios do amor todos os dias. Porque se a gente fizer isso, não tem um obsessor que vai conseguir manter por muito tempo esse desejo de vingança. Ele vai se associar a nós para amar as pessoas que estão do nosso lado. Então nós temos que amar os nossos pais, nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que amar a nossa esposa, nós temos que amar o nosso marido, nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que amar a nossa sogra, nosso sogro, nós temos que entregar amor. Porque não tenho dúvida, para alguém aí nesse meio,
indiretamente nós vamos estar amando os nossos obsessores. E nós vamos cessar e acabar com o processo obsessivo aí. Por nosso esforço, por nossa responsabilidade e por nossa reposição de afeto e de amor para quem está do nosso lado nos seguindo, querendo se vingar de nós. Então eu espero que a gente, a partir de hoje, não fale mais mal do espírito obsessor, não queira se vingar, não fique com medo deles e não fique imaginando que eles são os piores espíritos do mundo. Não. Eles só são espíritos que foram lesados e estão doentes. E nós precisamos ajudá-los a se curar. Foi isso que Jesus pediu, foi isso que Chico pediu, que nós todos tenhamos muito sucesso nessa nossa empreitada. Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus nos acompanhe. A gente não precisa nem falar nada, né? No finalzinho ele fez eu lembrar de Renato Russo, que aquela música Pais, Filhos. A gente tem que aprender a amar as pessoas como elas são. Então, pode ter certeza que a gente vai levar conosco essa mensagem da noite para sempre. Porque aquilo que é profundo grava em nós eternamente. Né? Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Deus essa oportunidade. Nesta noite nós estamos aqui. Para que a gente possa trabalhar, exercitar esse amor. Como o Senhor nos disse, né, Senhor Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade nós podemos dizer que talvez no dia a dia nós nos esquecemos de vivenciá-las, sabendo, conhecendo, mas não praticando. Então que as suas bênçãos fortaleçam os nossos propósitos, para que todas essas lembranças que foram passadas para nós nessa noite fortaleça a cada um de nós para prosseguirmos nesse caminho do amor e do perdão. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.